Carolina diz que já estava desconfiando que não podia ter filho. Pietro pergunta se isso é irreversível. Carolina diz que acabou o grande sonho dela e diz que isso até parece castigo. Carolina diz que precisa pensar sobre tudo o que está acontecendo e manda Pietro ficar na revista. Ela então vai saindo da revista chorando. No carro, Floresval vai tentando ajudar a patroa e ela manda ele parar o carro e diz que precisa caminhar pelo bairro onde nasceu. Ela sai do carro e fica olhando para uma fonte. Montanha e seus alunos vão vendo os cadeirantes jogarem basquete, mas Wesley não parece muito animado e diz que acha que nunca mais vai voltar a ser atleta. O treinador então cumprimenta eles e fala para eles irem conhecer a pista de atletismo. Já na pista, eles veem os cadeirantes correndo com as cadeiras especiais e Jana dá a ideia de Wesley tentar. Wesley fica meio indeciso, mas todo mundo incentiva o menino e ele aceita. Elisa vai se arrumando para a sessão de fotos e Arthur aparece. A menina pergunta o que ele está fazendo ali e ele diz que é agente dela e que faz questão de estar presentes nos trabalhos dela. Elisa diz que espera que eles consigam ter um relacionamento profissional e sai. Mas Arthur diz que se depender dele, isso nunca vai acontecer. Elisa então começa a tirar as fotos. Jonatas chega para Floresval perguntando o que ele queria falar urgente. Floresval diz que é para o segundo conselho e fala para Jonatas comprar um carro. Jonatas diz que não estava nos planos dele. Floresval então fala para ele pegar a chave do carro do amigo para dar uma olhada. Floresval diz que chamou ele ali para logo fechar negócio. Jonatas, dentro do carro, pede calma e diz que precisa pensar. O dono do carro diz que por ele ser enteado do amigo Floresval, ele vai fazer um preço camarada. Floresval diz que Jonatas está ganhando bem, mas Jonatas diz que é melhor não. Floresval fala para Jonatas virar homem de verdade e investir no poçante, e que ele vai poder namorar dentro do carro. No ensaio, Arthur diz que Elisa virou uma modelo de mão cheia. Elisa diz que teve um professor ótimo. Elisa então atende seu telefone e descobre que é Jonatas chamando ela para dar um passeio de carro e que o carro é dele. Ela então aceita e desliga. Arthur fica incomodado e diz que agora o carrapato está motorizado. Elisa se levanta furiosa e pergunta se Arthur quer ganhar um olho roxo e diz que ele está ali como agente dela. Arthur cita uma poesia para ela. Elisa então começa a se lembrar da primeira noite com Arthur, mas uma moça chama Elisa para fazer as fotos e a ruiva manda Arthur não atrapalhar ela e sai. Arthur diz que Elisa está profissional demais e que a culpa é dele. Hugo encontra Carolina sentada na praça e diz que estava passando e resolveu falar com ela. Ele então percebe que Carolina está chorando e pergunta se ela não devia estar trabalhando. A megera responde que deveria se ela ainda estivesse trabalhando. Hugo diz que não entendeu e ela revela que está pedindo demissão da revista. Hugo diz que a revista sempre foi a vida dela. Carolina pergunta que vida. Hugo pergunta se ele foi muito duro com ela ou se passou dos limites. Carolina diz que não e dá a notícia de que ela não pode ter filho e que essa notícia fez ela repensar a vida inteira dela e ver o que realmente vale a pena. Ela então continua dizendo que conseguiu chegar exatamente onde queria e que conquistou o mundo, mas para ela foi longe demais. Hugo diz que Carol é uma mulher bem-sucedida. Carol começa a falar todas as coisas ruins que ela já fez, como mentiras, humilhações e traições. Hugo diz que o mais importante é que ela se arrependeu. Carolina diz que ficou procurando a menina que Hugo ainda diz que está dentro dela, mas que não existe mais. Hugo fala para ela olhar de novo e Carolina desaba no choro e diz que ele sempre foi muito carinhoso. Hugo diz que é porque ele amava muito ela e que ainda tem um grande carinho por ela. Carolina diz que se ele gosta realmente dela, é para ele aceitar o pedido de demissão dela e deixar ela se reencontrar. Antes de continuar contando o que vai acontecer na novela, se possível,
clique no botão de gostei e se inscreva no canal. Assim, o YouTube te avisa sempre que sair um vídeo novo de Totalmente Demais. Aproveita e me conta com quem você acha que Elisa deveria ficar no final da novela. Com o Arthur ou com o Jonatas? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. Wesley vai correndo com uma cadeira especial de corrida e o treinador diz que está impressionado com o talento do menino. Montanha diz que Wesley enche ele de orgulho. Wesley diz que achou muito louco e que quer continuar sendo corredor, mesmo que sem as pernas. O treinador diz que o corpo de Wesley é muito bom para esse esporte. Wesley diz que está decidido e é isso que ele quer fazer. Montanha se aproxima dele e diz que ele precisa de uma cadeira feita sob medida, mas revela que isso é caro para caramba. O treinador diz que é cerca de R$12.000. Montanha diz que eles podem fazer uma campanha na internet para arrecadar o dinheiro, mas o Wesley diz que não adianta e que a vida dele é uma droga e vai saindo. Montanha diz que eles vão conseguir essa cadeira para ele, mas que se não conseguirem, Wesley tem que continuar a vida. Jonatas volta para falar com Floresval e o dono do carro e diz que vai pagar metade do carro à vista e depois parcelar em 3 vezes. O dono pergunta quando ele vai pegar o carro. Jonatas diz que no final de semana e que já vai estrear com a ruiva. Floresval diz que isso sim é atitude de homem e diz que estava vendo umas panelas de pressão para dar para Rosângela. Mas Jonatas fala para ele dar uma coisa diferente, como uma roupa ou um perfume. Na casa de Dorinha, ela pergunta para a irmã o que Carol pretende fazer da vida. A Megera responde que quer mudar de vida e viu que a sua vida estava toda errada. Carolina então revela que pediu demissão da revista e que desistiu de comprar o apartamento na Barra, já que ela quer recomeçar, ela vai recomeçar onde nasceu e que vai arrumar um apartamentinho ali no bairro de Fátima e pede para ficar mais um tempo na casa deles. Eles confirmam e Carol agradece por tudo. No telefone com Max, Arthur vai perguntando o que Elisa tem na semana de compromisso e que é para ele avisar tudo e desliga. Jojo pergunta por que o pai não pede Elisa em namoro logo. Arthur responde que é porque ela vai dizer não e que se ele ficar sempre presente do lado de Elisa, ele pode ir voltando ao normal com ela. Jojo diz que o pai virou um novo carrapato de Elisa. Estelinha diz que não criou um filho para isso. Na sala de reunião, Carolina revela que está saindo da revista. Lu pergunta se já não estava tudo resolvido e diz que está se sentindo culpada. Carol diz que ela não tem culpa de nada e diz que está saindo porque quer e revela que Pietro irá entrar no seu lugar como diretor da revista. Todos aplaudem e os dois se abraçam emocionados. Carolina vai arrumando as suas coisas na sala e Pietro pergunta se essa crise é porque ela não pode ter filho. Carol diz que essa notícia serviu para ela repensar a sua vida inteira. Pietro diz que ainda quer ter um filho com ela, mas a Megera diz que não pode ter filho e que assim ele está tornando as coisas mais difíceis. Pietro pergunta por que eles não adotam uma criança juntos. Carol se emociona e diz que ele pegou ela de surpresa e que precisa pensar. Pietro diz que espera o tempo que for. Carolina diz que não sabe nada sobre adoção e que os dois ainda são solteiros. Pietro fala para eles descobrirem tudo juntos. Débora chega em casa e cumprimenta Cassandra, que está no sofá. Do nada, a garota dá um grito e Débora vê que está passando o seu comercial na TV. As duas surtam e Sandra diz que a irmã tá linda e que agora elas são as que nem as irmãs Kardashians e fala para a irmã soltar o cabelo e deixar que nem o cabelo do comercial e que até já sabe o que pode fazer com o cabelo de Débora. Gilda e Hugo ficam num clima íntimo no Flor do Lácio e Gilda diz que acha que as crianças já foram dormir. Eles então começam a se beijar, mas Gilda para dizendo que ouviu um barulho. Hugo acalma ela e Gilda diz que morre de medo que as crianças peguem ela no flagra. Hugo propõe deles fazerem um almoço na casa dele com as duas famílias. Gilda diz que isso pode ser uma boa ideia e eles voltam a se beijar.
Cassandra vai escovando o cabelo de Débora e pergunta se ela está gostando da transformação. Débora diz que muito e diz que até parece um carinho. Cassandra fica estranha e diz que se lembrou que sua mãe adorava escovar o cabelo dela e que se lembra exatamente do dia em que ela foi embora. Débora abraça a irmã e diz que Sandra pode contar com ela para tudo. Hugo chega e pergunta o que aconteceu. As duas então dizem que amam muito ele. Hugo diz que ama muito elas e revela que convidou Gilda e os filhos para almoçarem lá no domingo. Cassandra diz que acha que os dois têm super a ver. Débora diz que torce muito para o pai encontrar um novo amor. Hugo diz que ele e Gilda ainda estão se conhecendo e começando o relacionamento, e que é complicado por causa dos filhos pequenos de Gilda. Ele ainda diz para elas serem discretas e sai. Rosângela fica na frente do espelho se olhando e Jenny pergunta se essa blusa que Floresval deu para ela. Rosângela confirma e Jenny insiste para a mãe ficar com ela. Jenny fala para Wesley elogiar a mãe, mas o menino, ainda triste, diz que está maneiro. Rosângela diz para o filho não ficar assim porque eles vão ajudar ele. Jonatas também chega no quarto e diz que tem uma novidade, mas que só vai contar quando Wesley mudar a cara. O menino diz que só tem essa. Na cozinha, Rosângela vai explicando a situação de Wesley, que quer voltar a ser um velocista, mas que a cadeira para isso custa uma fortuna, e diz que eles não têm a menor condição de comprar e que é mais de 15 mil reais. Jonatas diz que quando eles acham que a vida está do lado deles, eles tomam uma rasteira dela. Rosângela ainda pergunta que novidade que o filho ia contar, mas Jonatas diz que não era nada demais e sai. No Flor do Lácio, Elisa pede para sair com Jonatas para a mãe e revela que ele comprou um carro. Gilda diz que tudo bem e fala que a filha tem sorte com os homens. Elisa diz que a mãe também e que ela tem com o Hugo. E Gilda fala do almoço que Hugo convidou eles para irem. Um carro então para em frente do Flor do Lácio e elas ficam na expectativa de ser Jonatas. O carro sai e aparece Jonatas de bicicleta e Elisa pergunta cadê o carro dele. Rosângela, Wesley e Jenny vão almoçando e a campainha toca. E ao atender, Rosângela se depara com um homem perguntando se ali é a casa de Wesley e revela que tem uma encomenda especial. Ao saírem fora do prédio, eles se deparam com uma cadeira de corrida e todos ficam desacreditados. Já no apartamento, Floresval chega perguntando onde está Jonatas. Rosângela diz que ele saiu mais cedo. Floresval diz que Jonatas desistiu de comprar o carro. Rosângela diz que foi Jonatas então que comprou a cadeira para Wesley. Em frente ao Flor do Lácio, Jonatas diz que não deu para comprar o carro. Elisa então sobe no cano da bicicleta e os dois vão dar o passeio. Já no parque, os dois vão fazendo um piquenique e se lembrando das memórias. Elisa diz que agora sim Jonatas está sendo ele. Jonatas diz que só quer a Elisa, mas a menina sai correndo e ele também corre atrás dela. Os dois então começam a se beijar. No estúdio de Rafael, Max chega e diz que foi visitar o fotógrafo. Leila diz que vai indo no mercado e sai. Max então pergunta se os dois já fizeram algo. Rafael nega e diz que Leila está fazendo isso só por gratidão. Eles e Jonatas continuam se divertindo no parque, fazendo várias brincadeiras e se beijando também. Leila volta com as compras para o estúdio e Rafael diz que Max já foi. Leila entrega um envelope que o porteiro mandou entregar e Rafael diz que é o contrato do livro que ele ia fazer com Lili e diz que ia fazer com a mulher que ele amava. Ele se deita de novo e Leila pergunta se ele não vai continuar a fazer o projeto. Ele diz que vai, mas que vai ter que fazer sozinho. Leila diz que quem sabe até lá não aparece alguém. Na casa de Rosângela, todos vão comemorando a cadeira e Floresval diz que quando ficou sabendo que Jonatas desistiu de comprar o carro, ele ficou chateado, mas que quando viu o motivo, ele ficou emocionado e abraça Jonatas. Wesley diz que vai ser o melhor atleta e que quando ganhar uma medalha, ele vai dar de presente para o irmão. Jonatas diz que só vendo o irmão assim, já deixa ele feliz. Rosângela então dá um abraço coletivo. No apartamento de Hugo,
ele fala para as filhas e os genros irem ajudar ele para arrumar a mesa para o almoço em família. Eles então vão arrumando a mesa e Hugo diz que a família deles cresceu e Débora diz que é bom ter mais gente para ajudar. Sandra ainda diz que Hugo tá querendo aumentar a família. A campainha toca e Hugo atende, e é Gilda e as crianças. Ao entrarem, Daisy e Carlinhos ficam chocados com o tamanho da casa. Cassandra fala para as crianças irem conhecer a casa, enquanto Hugo e Gilda ficam na sala. Débora cumprimenta a Gilda e a mulher entrega a sobremesa para Débora e ela sai. Gilda diz para Hugo que já está adorando, e Hugo diz que é o primeiro de muitos e beija ela. Enquanto isso, Elisa fica no Flor do Lácio, tomando conta de tudo, enquanto a sua mãe e seus irmãos estão no almoço com o seu Hugo. Mas de repente, uma mulher loira chega dizendo o nome de Cassandra e olhando para Elisa. A ruiva diz que ela deve estar se confundindo, mas a mulher logo se corrige e diz que é claro que ela é Débora e que ela está tão grande, diferente e ruiva, e chama ela de filha. Elisa pergunta quem é ela. A moça diz que não acredita que a própria filha não está reconhecendo ela, mas que já fazem alguns anos. A ruiva diz que o nome dela é Elisa e que elas não se conhecem. A moça então pergunta se aquele buraco ali não é o Flor do Lácio e que não é possível que ela ficou tão louca que se esqueceu do lugar, que ela passou anos horrorosos, mas depois ela corrige anos maravilhosos. Ela ainda pergunta cadê Hugo. Elisa, meio desconfiada, diz que Hugo não é mais o dono dali, mas que se for parente mesmo, ela passa o endereço. A moça então faz o tatá da Cassandra e diz que é parente. No almoço em família, Hugo deixa Carlinhos comer a sobremesa e revela que hoje é dia de festa. O menino então diz que seu Hugo é bem legal. E Sandra diz que daqui a pouco Hugo vai virar padrasto dele. Mas Débora chuta a irmã e não deixa ela completar a frase. Débora então manda Fabinho dar um jeito na namorada e ele dá um beijo nela para calar a boca da maluca. A campainha toca e Hugo vai atender se perguntando quem é. Ele então abre a porta e fica em choque e fala o nome de Sueli. A mulher loira que estava no Flor do Lácio entra e chama ele de maridão e dá um beijo nele. E logo após ela entra no apartamento e diz: meninas, a mamãe voltou. Antes de ir embora, não se esqueça de deixar aqui nos comentários a cidade e o estado de onde você está assistindo a novela Totalmente Demais. Até mais!